Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rosa Vermelha dos Ventos e vamos a mais uma tiragem com os mestres para desenvolvimento pessoal. As opções de hoje são Arcanjo Rafael com Eu Sou a Cura e o mestre Sanat Kumara e Vênus, deixa eu ver, assim que não dá tanto reflexo. Sanat Kumara e Vênus, Eu Sou o Amor Abnegado. Então, escolham aí qual das opções vocês querem. E vamos, por enquanto, começar com Arcanjo Rafael. Lembrando que, se você ainda não me conhece, eu sou a Andréas. Se você puder aí ajudar o nosso canal com o seu like, eu agradeço, tá? Se você não é seguidor e achar a vibe do canal legal e quiser curtir a nossa página, também será bem-vindo, porque isso ajuda o YouTube a divulgar as nossas mensagens. Se eu arrumar aqui o mouse. Ó, vamos ver aqui o significado dessa carta. Lembrando que essa aqui, antes de eu falar, é uma mensagem pro coletivo, tá, gente? Então, ela pode não dar certo 100% com todos, porque ela não é envolta de uma única energia, mas tá tudo ok. Pegue aquilo que for seu e solte o resto pro universo, tá? Esta carta representa a cura divina atuando em você. Confie no poder que realiza esta cura e entregue todas as questões físicas, emocionais e mentais nas mãos de Arcanjo Rafael, restabelecendo o seu processo de aperfeiçoamento. Envie também irradiações de cura ao planeta e às pessoas que você conhece, invocando a divindade em cada homem para que permita o recebimento desta vibração. Adicione ainda a este poder curativo a todos os animais, a todos os sofredores sobre o planeta Terra. Aqui, para quem não sabe, o Arcanjo Rafael ele atua junto com o mestre Hilarion no raio verde da cura, e o complemento divino do Arcanjo Rafael é a Mãe Maria, a Divina Mãe, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Ó, ele atua junto ao raio verde da verdade e da perfeição e comanda as legiões dos anjos curadores. Sua função é assistir a todos os necessitados que precisam ser curados em seus corpos, proporcionando assim a restauração da energia. Sempre que vocês precisar de cura, o dia da semana, tido como o dia do raio verde, que é o raio atuante do Arcanjo Rafael, é a quinta-feira. Então, vocês podem invocar o Mestre Hilarion, o raio verde da cura, pedir ajuda e amparo. E me sugeriram aqui também chamar a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que é uma equipe muito grande, atuante. Muitas pessoas às vezes podem não conhecer, mas dentro da espiritualidade é uma equipe muito bem vista. Bom, vamos lá, gente, para a nossa tiragem. Eu já dei os recadinhos da espiritualidade. E vamos começar aqui com gestão de emoção, para vocês ficarem aí refletindo sobre a questão. A questão que saiu para vocês hoje é: quais são os principais desafios que você enfrenta ao tentar se conectar com as tuas emoções? Pega lá o teu caderninho, anota esta frase e depois tira um tempo e vai lá escrever. Quando você tenta se conectar com as tuas emoções, com as emoções positivas ou emoções negativas, emoções nem tanto, né? Quais são os teus maiores desafios para compreender, para se conectar com essas emoções? Porque a emoção da alegria, às vezes, é muito fácil. Para alguns é muito fácil, para outros tem muita dificuldade de se conectar com a alegria. Tô dando um exemplo. Reflitam aí. Vamos começar então com vamos deixar a carta das dimensões para vocês. Saiu a terceira dimensão, a gente vai ler ao final. Vamos ler aqui o recado do Reino Encantado. Para vocês, o Reino Encantado saiu a carta do fluxo com a seguinte mensagem: encontre o caminho mais fácil e entregue o resultado.
libere-se das expectativas. Então, independente do por onde tu for fazer isso aí que tá te afligindo, tu pode utilizar o caminho mais fácil, desde que tu entregue o mesmo resultado. Não tem diferença. E não é pra te ficar esperando expectativas, tipo, de resultado. Faça o que tu tenha pra fazer, mas sem ter aquele negócio de ficar ali aguardando o que vai acontecer quando tu terminar, tá? E a carta dos povos cigano aqui que saiu pra vocês foi os lírios. Essa carta tá pedindo para te se manter positivo, manter a serenidade, a paz emocional, para te desfrutar esses momentos de paz aqui dentro do coração. Que tu tem necessidade, a palavra-chave dessa carta é a necessidade de tu manter a paz dentro do coração, dentro da tua vida, de tu resolver os desafios de uma forma mais pacífica, manter relacionamentos de uma forma mais madura, tranquila e harmoniosa. Essa carta dos lírios também fala do amor verdadeiro, de tu amar de forma verdadeira a si mesmo, aos outros, mas lembrando que tu só ama o outro quando tu ama a si mesmo, então o amor próprio sempre vem antes, tá, gente? Agora vamos ver aqui com o povo cigano quais são as cartas para quem tirou a carta do Arcanjo Rafael e se conectou com a energia do Arcanjo Rafael. Qual é a mensagem que a espiritualidade tem? Quais são os desafios? Quais são as situações que essa pessoa precisa enfrentar? O que a espiritualidade tem para falar? Que saiu a casa. Isso aqui tá falando de uma estruturação. Aqui o corte, saiu a chicote no caso, né? A casa, ela fala tanto, como isso aqui é uma tiragem para desenvolvimento pessoal, ela tá falando da nossa casa interna. Então vai ter algum corte aí num ciclo de repetição dentro da tua casa interna. Vamos ver agora que tem relação aqui com a energia masculina. É um ciclo de repetição. Essa energia aqui masculina é o consulente, tá? Então, é a tua energia interna masculina. É um ciclo de repetição que tem relação com a tua energia masculina. Mais 3 cartas. Que saiu a cruz, porque tu precisa soltar. Tu já passou por muita dificuldade emocional dentro de ti. Aqui saiu a cobra. E a chave, o sol. O centro da tua jogada é a cobra. Então, tá falando do quê? De situações de inveja, de situações de transformação, de necessidade de transformação, da subida da Kundalini, como também da sexualidade, do afloramento, do desejo sexual, tá? Por que eu falei de tantas coisas? Porque isso aqui é uma tiragem geral para todos que estão assistindo ela e que escolheram a opção do Arcanjo Rafael. São muitas pessoas, cada um vai funcionar de uma forma. Aqui saiu a torre. E a raposa. Peraí. E a raposa. Tá, vamos ver aqui no geral. Tem um ciclo de repetição, né? Que o chicote fala disso. A chave para eliminar esse ciclo de repetição, a solução para eliminar esse ciclo de repetição é tu se interiorizar e soltar tudo aquilo que não te pertence, porque aqui olhando para o chicote, para a chave, para a torre e para a cruz é o que eu vejo. Tu precisa se libertar do passado. Muitos aqui, esse passado já vem de outras vidas, da linha da ancestralidade da alma também. Não é muito da ancestralidade de alma, né? Como é que eu vou explicar?
não é muitos que essa situação é uma coisa que é para a alma toda, é para toda a ancestralidade. Por exemplo, assim, você tem que se libertar, você tem que perdoar sua mãe. Vou dar um exemplo assim. Toda a tua linha de ancestralidade tem que dar esse mesmo tipo de perdão que tu precisa dar para tua mãe, para tua mãe. Então, essas são muito poucas pessoas que essa situação vem da linha de ancestralidade da alma dessa forma. Outros que estão conectados com essa tiragem aqui é de vidas passadas, de situações que tu viveu no passado, antes dessa vida. Que tu precisa limpar, reestruturar. Por isso que tu tem que olhar para dentro. A solução é olhar para dentro. A torre fala de tu se interiorizar, de tu meio que se isolar, olhar para dentro. Reestruturar, porque a torre derruba tudo aquilo que tu acredita que é verdade, mas não é. Então ela vem para derrubar esses padrões, modificar. A solução é modificar esses padrões, derrubando, soltando, liberando. A cruz junto com a torre fala sobre isso. E são ciclos de repetição que precisam ser cortados. A casa, a cobra e a raposa estão me dizendo o quê? Que ao teu redor, seja na família, seja as pessoas que convivem contigo, tu sempre teve muita inveja, tu sempre conviveu num meio onde tinha muito veneno, muitas pessoas venenosas tentando umas prejudicarem as outras por inveja, e muitas traições, porque aqui tem a raposa e a cobra. Então aqui te pede para te fazer o quê? Uma mudança, uma transformação, uma troca de pele. Mas tu precisa o quê? Usar a tua inteligência. Porque até o teu isolamento e a tua luz que emana desse isolamento, essas pessoas observam. Porque aqui a raposa está olhando para a torre e do lado da torre tem o sol. Então, essas pessoas estão vendo a tua interiorização, a tua iluminação através da interiorização. Eles estão vendo isso. O teu brilho que vem e que pede. Muitos de vocês estão passando por um momento onde alguma coisa brilhou dentro de vocês e vocês automaticamente começaram a se afastar das pessoas. Não por maldade, mas porque sentiram necessidade de se interiorizar. Eu tô vendo pessoas aqui que talvez façam meditação, que gostem de ficar sozinho, que se sintam bem sozinho. E essas pessoas estão observando a mudança de vocês, o brilho, a luz. Então vocês precisam usar a inteligência. Aqui, a cruz, a cobra e a chave. Vocês soltarem esse passado, para muitos de vocês que estão assistindo, aqui tá falando de soltar alguma coisa que tá travando a subida da Kundalini de vocês. A subida da energia desse sol. E isso tem relação com o masculino, porque aqui o sol, a cobra e o masculino tá falando do quê? Do teu masculino interno. Aqui quer ter uma transformação dentro do teu masculino interno. A tua alma tá pedindo essa transformação. Ao mesmo tempo aqui que tu vê que através de alguma coisa que tu tem que fazer com a energia masculina. Para quem não sabe, a nossa energia yang, que é a masculina, ela trabalha o quê? A materialização ou o ancoramento na matéria daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente almeja. Quando temos uma energia masculina deficiente, temos dificuldade de ter prosperidade, de atingir metas, de concluir tarefas que são racionais e que são no aqui e no agora. Porque a parte masculina, ela comanda mais a racionalidade e comanda as atividades do aqui e do agora. Tipo assim, aqui, eu tô fazendo um vídeo pra vocês. Eu projetei isso tudo através da minha energia Yin, que é a feminina.
Programei tudo o que eu ia fazer. Mas se eu tô com uma energia yang deficiente, eu vou ter dificuldade de parar aqui na frente da câmera e gravar esse vídeo. Vou atrasar, vou procrastinar e não vou fazer. Isso é um exemplo. Você adapta aí a tua realidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para olhar aqui. A casa, a cruz e o sol tá falando que tem alguma coisa dentro do teu interior. Aqui é emocional, gente? É emocional que tu precisa soltar, deixar para trás o sofrimento, a dor, compreender, para passar de nível, para te mudar pro outro lado e se iluminar. A carta do homem, do cigano no caso, da chave da raposa, tá falando que pra te trabalhar melhor com a tua energia, pra te movimentar, fazer, que a energia masculina, ela é a energia do movimento, né? A energia do ancoramento aqui na matéria. A solução para isso é tu observar, usar a tua inteligência, observar o meio que tu tá, o que tu precisa, tu vai ter que analisar aquilo que tu precisa fazer, porque a raposa, ela faz uma análise. Ela observa muito. Então, tu vai ter que observar o meio que tu tá. Por exemplo, tu quer comprar um carro, né? Então, a solução seria tu analisar de fora a situação, ficar observando para saber o melhor momento de agir. Mais ou menos isso que eles querem dizer aqui. Mas o carro foi o exemplo que eu dei, tá, gente? E aqui no fundo do deck temos os pássaros, os ratos, a parte do jardim, mostrando que tem uma comunicação. Mas essa comunicação, tu precisa ir mais longe, vamos dizer assim. Mas para isso, primeiro tu vai ter que organizar o teu jardim. Aqui tá falando, não é desgaste, é organizar. A tua semeadura é organizar o que tu quer pra tua vida, saber o que tu vai plantar, o que tu vai, como é que se diz? É plantar a palavra, mas não é bem plantar. Quais as sementes que tu tá usando? Tu tem que observar isso daí e organizar. Porque tu já teve muito desgaste emocional. Porque o jardim também fala do... é meio semelhante com a casa, da parte que temos dentro quando a gente leva ele fala das nossas colheitas, dos nossos plantios. Então, tu tem que analisar que tu já teve muito desgaste. Tu já vem de uma situação muito desgastada dentro da tua vida. Por causa dessas intrigas, dessas fofocas, dessas invejas. Isso aí já te desgastou demais. E agora é o momento de tu observar as sementes que tu tá usando. Observar quem tu permite do teu lado. Mas tu ainda não tem visualização. Ó, tu ainda tá meio insegura com isso. Tu não sabe direito como fazer, tá? Mas tu precisa observar isso pra ficar mais leve. Mas aqui, ó, tu tem parcerias, tá? Tem parcerias que vão vir pra te ajudar. Aliados, parceiros, aliados, que vêm pra te ajudar na finalização desse ciclo. Pra daí sim tu ter uma colheita. Mas isso é um processo que vai demorar. É um processo lento. Não é, por exemplo, tu começar a mexer com o teu emocional que a cura vai chegar. E vai curar tudo rapidinho. Não, isso aqui é uma coisa que é pra anos. Não tô falando com situações de pessoas. Não tô falando de um processo aí que é 2, 3 meses, não. Tô falando de um processo que tu vai levar anos fazendo, repetindo. Tá certo que do jeito que tá acelerado, pode até que esteja alguma coisa, mas essa renovação vai trazer felicidades. Tem ainda situações desafiadoras no teu caminho? Tem. Mas tu passa isso. Tem conflitos, mas tem como tu vencer os conflitos, porque aqui fala paz. E para te vencer os conflitos, tu precisa usar a serenidade. Essa é a forma de vencer os conflitos que tu tiver enquanto tu estiver aprendendo a lidar com o teu emocional, a soltar essas coisas que tem relação aí com o emocional. Deixa eu tirar aqui as cartinhas pra gente ver ali a da dimensão que saiu, tá? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui nessas, pra depois estar mais ou menos pronto.
Saiu para vocês a terceira dimensão. É uma das máscaras do ego, mas eu vou ler igual para vocês. Deixa eu achar aqui. Aqui. Terceiro aqui. Ó, para quem ainda não viu outra tiragem, as máscaras do ego são mecanismos de defesa inconscientes que visam proteger o ego das situações que causam ansiedade, sofrimento e sentimentos destrutivos. Só que o que ocorre? Isso foi criado como proteção, mas depois que tu cresce, essas máscaras continuam, quando elas deveriam mais ou menos se dissolver ou, né, serem integradas dentro de ti de uma forma que não te prejudicasse, e daí é onde causa prejuízo, tá? A máscara do ego que saiu é o isolamento. Viu que eu falei sobre o isolamento antes? Então, são pessoas que gostam de ficar sozinha. Muitas se isolam, pessoas que escolheram essa tiragem. Isso é bom? É. Mas tem o detalhe, no demais é prejudicial. Vamos ver o que significa a máscara do ego do isolamento. O isolamento é uma máscara do ego que consiste em separar as emoções das situações que as provocam. Esse tipo de isolamento aqui não é muito bom, tá? Porque o que ocorre? Tu viveu uma situação que tu ficou com muita raiva. Tu separou a situação, guardou de um lado e a raiva do outro. Ó, de forma a evitar o sofrimento ou o conflito. Isso pode lhe dar uma sensação de controle, mas também pode impedir você de expressar e liberar os sentimentos. O que ocorre? Quando tu faz isso, que eu tava explicando agora, por exemplo, tu tinha que ter expressado aquela raiva. Não que tu tinha que ter saído espancando todo mundo, mas tu precisava ter expressado aquela situação ali que te deu raiva. Seja de uma forma criativa, seja do jeito que fosse, tu tinha que ter colocado aquilo pra fora. Mesmo que fosse anotando numa agenda o porquê que tu sentiu raiva. Porque o teu eu interno precisava compreender o porquê que aquela situação te gerou raiva. Mas quando tu faz essa separação, que tu coloca o motivo que gerou a raiva de um lado e a raiva do outro, tu vai acumulando a raiva e não vai entendendo o porquê que aquilo ali gerou raiva. E tu não vai saber trabalhar a raiva, porque a raiva, ela é uma emoção que te dá, como é que se diz? A raiva, ela te dá força, tá? Por exemplo, assim, motivação. Ela é muito boa pra tu tá com raiva, tu sai pra caminhar, porque tu tem mais energia pra te alavancar projetos, mas tu tem que saber usar a raiva pra isso. Mas tu ir ali batendo uma pessoa, tá fora de questão. Às vezes dá vontade, né? Mas a vontade é uma coisa que dá e passa. A questão aqui tem a perguntinha aqui da carta, ó. Você já se sentiu indiferente ou insensível diante de alguma situação ou pessoa que deveria tê-lo afetado? O que isso pode estar escondendo? Porque o que ocorre? Por exemplo, assim, tu viu uma situação que no normal deveria ter te dado alguma reação, mas tu olha para aquela situação como cara de paisagem. Tu tá evitando sentir. Porque quando tu percebe que em outro momento aquilo te afetaria, mas que hoje não te afeta mais desse jeito, é porque tu venceu. Mas quando tu simplesmente empurra pro lado para não ver internamente, tu não venceu aquilo ali, tu não compreendeu, não se permitiu viver. E agora vamos achar que o mantra diz isso daqui, ó. Desenvolva a sua autoestima e o seu poder pessoal. As frases sistêmicas para você anotar aí para repetir durante a semana é: eu sou, eu sou, eu sou. Eu reconheço o meu valor. Eu assumo o meu poder pessoal. O que isso significa, gente? A gente tem que se valorizar, a gente tem que ter autoestima, amor próprio para seguir em frente. Isso são as principais coisas que temos que desenvolver. A gente é ensinado de uma forma errada a amar o outro,
a fazer pelo outro. Tu só pode fazer pelo outro e amar o outro quando tu ama a si mesmo. Porque a partir do momento que tu não ama a si mesmo e tu tenta amar o outro, dar tudo ao outro, tu vai querer recompensa. Que nem os cachorros quando são treinados. Que eles fazem tudo por aqueles biscoitinhos. E daí é onde tu se decepciona, onde tu cria expectativa e onde, ao invés de tu melhorar, tu piora a situação da tua vida. Bom, gente, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Agradeço pelo teu tempo. Agora vamos passar, só deixa eu organizar aqui, passar para a energia da segunda tiragem, tá? Essa tiragem aqui vai ficar bem maior do que eu esperava. Aqui. Vamos ver aqui qual o significado de quem tirou Sanat Kumara e Vênus. Lembrando da gestão emocional, já vou ler ela. Em que medida suas crenças e valores pessoais influenciam a suas respostas emocionais nas diferentes situações? Analise e reflita isso daí. Enquanto eu procuro aqui o Sanat Kumara. Opa, já achei. O mestre Sanat Kumara e Vênus. Essa carta linda, maravilhosa. Eu sou o amor abnegado. Quem fez a escolha aí dessa tiragem aqui? Esta carta representa a aplicação do amor misericordioso e da atividade inteligente de Deus. A caridade, a compaixão, a suavidade, a gratidão e o serviço ao próximo são qualidades que precisam ser incentivadas no seu eu personalidade. Todas essas virtudes tornarão você uma pessoa melhor, mais leve, gentil e dócil. E isso atrai cada vez mais alegria, positividade para a sua vida. Desenvolva essas qualidades e irradie ao seu redor. Para quem não conhece... Ai, gente, desculpa. Eu li a coisa errada. Agora vamos ler o certo. Desculpa, eu acho que talvez eu não li errado, sabe? Talvez fosse para sair. Essa leitura do Samuel e da Caridade junto, mas eu vou ler igual o mestre Sanat Kumara. Que estranho. Não tô conseguindo. Aqui, achou. Ai, às vezes acontece isso. Ó, Sanat Kumara e Vênus. Esta carta representa a necessidade de se doar e servir, abrindo mão dos seus interesses pessoais. Preste atenção ao seu redor e veja quais as situações ou pessoas precisam de um pouco mais de dedicação e assistência. Doar amor abnegado e exercite essas virtudes sem esperar nenhuma recompensa. Abra mão de todo mérito por este serviço prestado e ofereça esse mérito em prol do desenvolvimento da luz e do amor no mundo. Para quem não conhece, Sanat Kumara e Vênus são os regentes do planeta Vênus. E é muito que muito contribuíram aqui com o nosso planeta Terra, tá? Há milhões de anos, Sanat Kumara veio da sua morada lá nas esferas superiores, lá em Vênus, para a Terra e permaneceu aqui, ancorando a energia do amor e da harmonia. Então, até que há pouco, não muito tempo atrás, quem assumiu essa atividade aqui na Terra foi o Siddhartha Gautama, tá? Como senhor do mundo, para sustentar as energias do planeta. Daí eles retornaram a Vênus, mas mesmo assim, eles ainda passam de tempo em tempo na Terra, uma vez por ano, se eu não me engano. Sanat Kumara e Vênus, a energia deles passa pela Terra. Acho que vocês tiveram sorte, porque sem querer saiu até o Arcanjo Samuel e Caridade. Bom, vamos lá. A gente vai deixar a carta da dimensão que saiu para vocês, foi a segunda, mas a gente deixa pro final. Vamos ver aqui. Saiu na carta do Reino Encantado, a mensagem que saiu para vocês é o renascimento. É o momento de renascer, de se reinventar, dê vida a teus sonhos e crie uma nova realidade. Então você
está pronto para viver, para criar a realidade onde você quer morar. Mas você tem que alinhar pensamentos com aquilo que você quer criar. Se permitir dar vida a esses sonhos. Acreditar, ter esperança, fé dentro de si, que tu vai conseguir criar e renascer. Ali no amor abnegado, não são coisas assim espetaculares. É tu estar atento àquela situação de tu juntar um lápis que caiu no chão para alguém, sem pedir nada em troca. Aquilo, o amor abnegado, ele simplesmente é. Não é algo que envolva um grande sacrifício. Tu não tem que se tornar um mártir para te desenvolver o amor abnegado. Agora vamos aqui, ó. Os ciganos trouxeram a casa como mensagem para vocês, pedindo que a casa em geral ela fala do equilíbrio, da organização, da estrutura da tua vida, da estruturação. Então aqui, e da segurança. Aqui tá pedindo para que você confie mais nas pessoas ao teu redor e que tu usufrua do conforto e da segurança que tem na tua vida ou para te proporcionar isso para ti mesmo, que a tua alma tá pedindo sobre isso, tá? Vamos ver aqui com o povo cigano, com Lenormand, quais são as mensagens para eles clarearem melhor essa tiragem. Aqui saiu o jardim. Tem a ver com o teu meio social, com o teu entorno, com as coisas que tu planta. A cruz, a necessidade de deixar para trás alguma coisa que tem relação com o teu jardim. Tu já passou por muitas dificuldades dentro das situações sociais, dentro das pessoas que te cercam, tu já passou aquele calvário, tu já sofreu teus bocados, vamos dizer assim, ó. E aqui os ratos, ó. Falando de muito desgaste dentro dessas situações das tuas relações. E aqui o sol. E aqui os trevos. No centro da tua jogada tá os conflitos. Boa sorte, né? E aqui a foice. Então aqui tem uma iluminação. É como se a tua luz já tivesse gerado muitos problemas para ti. Ou de uma... Aqui tá falando dos conflitos, né? Aqui tá falando da luz pessoal. Tem uma iluminação que tá vindo para cortar esses conflitos, esse ciclo de repetição de conflitos que tem na tua vida. Seria isso a espiritualidade, tá? Aqui saiu os pássaros. Ó, o teu jardim, para ele se iluminar, tem algumas coisas aí que tu não precisa mais carregar, que tu tem que soltar para te conseguir meio que tem que se comunicar de uma forma leve aí nas tuas relações. Talvez tu ainda não tenha conseguido isso, mas tem uma iluminação vindo para te ajudar nisso. Aqui a lua. E as estrelas. O que eu vejo aqui, ó? A lua, o sol, a cruz e o chicote tá falando de um corte. O sol e a lua tá falando da energia yin e yang, tá? Masculina e feminina interna. Da necessidade de tu soltar as situações emocionais, vai ser cortado, porque aqui tá falando de repetição, ciclos de repetição que tem dentro da tua vida, porque tu já passou pelo que tu tinha que passar para te ter essa iluminação dentro do teu emocional.
Porque aqui tem a lua e ali tem a cruz, falando de um calvário que tu carregou, que tu tá num momento de transição, aonde tu vai passar de um lugar pro outro. E a lua com o sol fala muito do yin e do yang, tá? Do masculino e do feminino. Tem aí uma situação muito desgastada, muitos conflitos, muito conflituosa, que tu já viveu, que já gerou muito desgaste. Mas aqui os pássaros falam de uma comunicação mais leve, da necessidade de uma comunicação mais leve, de soltar algumas situações para poder ir mais longe. Os pássaros, a lua e as estrelas tá falando de uma comunicação. Para alguns aqui é espiritual, uma comunicação leve que chega até você. Que isso aqui é guiado pela espiritualidade, é como se fosse idealizado, é como se você... A lua também fala de sucesso, tá? Mas aqui ela tá falando do emocional. É como se você tivesse uma rota, como se você visse alguma coisa como meta na tua frente, como fosse um sonho. E vai ter alguma comunicação sobre isso. Ao mesmo tempo que tem uma iluminação dentro dessa tua situação emocional aí através de uma conversa. Aqui no fundo do deck, ó, a raposa, a energia feminina, o livro e os sentimentos. E o caixão. Então aqui tem uma raposa que observa uma... Isso aqui é a energia interna, que observa uma energia feminina. Essa aqui é para ser quem tá nos assistindo? É. Ó, tem uma pessoa aí, ou tem muitas pessoas, muitas traições em volta de vocês. Tem coisas que vocês não sabem, ó. O livro tá falando de coisas que não se sabe. Ou de coisas que tem que aprender para alguns. E isso já mexeu muito com o sentimento de vocês, mas isso aí tá finalizando, ó. E a solução é essa finalização, ó. Porque a torre fala de derrubar tudo. Então, a solução, a abertura de portas é essa finalização. Precisa, essa finalização aí é a solução para essa situação. Porque isso traz mudança. E com a mudança vem parceria. Isso vem rápido, ó. Vem parcerias abundantes para a vida de vocês. Para muitos aí são parcerias novas que trazem sucesso e renovação para dentro da casa de vocês, ó. Trazem pessoas leais. Mas vocês não estão muito seguros nas decisões, não, ó. Vocês estão um pouco inseguros nas coisas, nas decisões. Vocês têm que tomar decisão. Vocês não estão enxergando isso, mas para ter progresso, ó, vocês precisam tomar decisões. Tem uma comunicação que vem. O progresso traz uma comunicação, uma melhora na comunicação. Ainda vai ter desafios pela frente, mas eles são amenizados aqui pelo ramalhete. E a estagnação aqui, ó, o navio tá levando ela embora. Pra trazer serenidade e uma energia masculina pra tua vida. Quando tu conseguir, ou tu precisa ser mais sereno com uma energia masculina pra ter uma colheita, para ter uma transformação dentro de uma situação aí não muito legal. Mas tu tem uma boa energia interna. Alguns de vocês aí estão meio que despertando a Kundalini. É isso, galera. Mas esses do despertando a Kundalini não é muitas pessoas, uma ou duas que tá conectado com essa tiragem, se for, tá? Mas mais é transformação de ciclos, de situações, não é ciclo, de situações assim onde tem
tem muito veneno, tem muita energia ruim. Vamos pegar agora a última cartinha aqui, que é a dimensão que saiu para vocês, para ver o que vocês precisam trabalhar. E a dimensão que saiu foi a dimensão, a segunda dimensão, que fala aqui das feridas emocionais. Para vocês entenderem, ó, as feridas emocionais são lesões psicológicas que resultam em experiências dolorosas e traumáticas, tá? Vividas tanto na infância como despertadas na infância e vividas ao longo da vida. Elas podem afetar a forma como nos relacionamos com as pessoas. E a ferida que vocês precisam dar uma olhadinha é a da rejeição. A rejeição é a ferida emocional que pode estar associada à sensação de que não há espaço para mim ou não sou bem-vindo, gerando tristeza, solidão e isolamento. Esses sentimentos podem impedir que você se relacione e se abra para outras pessoas. Na maior parte das vezes é associada a experiências na infância relacionadas à exclusão, quando a gente é deixado de lado pelo grupo de amigos, mas não é que elas são geradas naquele momento. Muitas dessas feridas, se não todas, vêm de vidas anteriores até. É o acúmulo de todas as situações em que a alma se sentiu rejeitada. Só que daí na infância elas despertam. Não é que elas despertam por maldade, elas despertam porque a gente precisa olhar para dentro para curar isso dentro de nós. Então aqui a questão dessa carta é, anota aí para ti, depois tu vai lá no caderninho e escreve sobre o assunto. Como você pode lidar com a rejeição de forma mais madura e consciente? Pensa aí para ti. Quais atitudes você pode tomar para aceitar e se abrir para as relações de maneira mais saudável? Porque pessoas que estão com a ferida da rejeição ativa, gente, não conseguem se relacionar. A gente se isola. Aí na descrição do vídeo, vocês vão encontrar se eu não me engano, tá o livro da Lise Bourbeau aí que eu coloquei, que eu achei no YouTube. Foi uma dica da Márcia do canal Eu Sou Meu Sol, muito útil, que aonde tem para você ouvir sobre esse livro, sobre as feridas emocionais. É um livro muito interessante, muito bom, eu já escutei boa parte dele. Então anota aí para ver como é que se faz e vamos fazer aqui o mantra essencial sistêmico desse tarô aqui para trabalhar essa ferida dentro de vocês, tá? Anotem isso aqui também. Para melhorar, né, começar a curar camada por camada da ferida da rejeição, vocês precisam integrar o seu senso de pertencimento. Se sentirem que pertencem ao local onde vocês estão. Perceberem que vocês fazem parte desse local e que vocês têm direito de estar onde estão. Então, respirem fundo enquanto vocês dizem em voz alta para si mesmo, pode dizerem até na frente do espelho. Eu pertenço sempre. Eu estabeleço limites saudáveis. Eu busco o equilíbrio no dar e no receber. O que isso quer dizer, gente? A gente tem o direito de pertencer, temos, mas a gente tem que cuidar um detalhe. Relacionamento bom é o relacionamento com troca justa. O que isso quer dizer? Eu não posso fazer tudo pelo outro enquanto o outro não faz nada por mim. Isso não é um relacionamento saudável e nenhuma troca justa. Se eu dou amor, eu tenho que receber amor. A partir do momento que eu só dou o que eu tenho, só dou todo o que tem de bom em mim e eu não ganho nada, não tá sendo uma via de mão dupla. Então tá na hora de eu pegar esse amor todo e doar pra mim mesmo, fazer tudo isso por mim mesmo, porque daí o universo vai trazer pessoas mais de acordo com os meus sentimentos, mais de acordo com a situação, que vão saber ter uma troca justa. Entenderam? Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês.
Desculpa aí qualquer coisa se não saiu bem como era para ser. E uma ótima semana para todos. E até o próximo vídeo.